Então, o que acontece? Fazendo isso, você já consegue enxergar uma saída, que é o fechar no azul. Fechar no azul já é uma das vitórias mais importantes aqui do processo. Entendeu? Então, esse é o caminho. A gente tem até a nossa planilha, que chama planilha mágica lá. Não é que a planilha faz tudo sozinha, não. É que você consegue enxergar aonde estão as oportunidades de você fazer o seu orçamento fechar no azul. Vamos aqui em mais um DZCast, o podcast do Dívida Zero. E antes de começar, né, a gente pede para você aí dar o like aqui, né, seguir a gente aqui nas redes sociais, no canal do YouTube Dívida Zero. A gente também está no Spotify, ali como DZCast, você pode ouvir no carro. E também no Instagram, @Dívida Zero. Eu sou o professor Caê Galvão e eu estou aqui com a... Sheila Galvão. Isso aí. E hoje a gente vai falar, né, de um assunto que eu também trago no nosso livro Dívida Zero, né, o Guia Definitivo da Independência Financeira. Dentro desse livro a gente fala das 8 chaves para se libertar das dívidas. Então, muita gente pedindo, Caê, quais são os passos que eu preciso para sair das dívidas? Então, a gente vai revelar aqui que é a base do nosso método Dívida Zero. Tá bom? Então, a gente vai começar aqui, eu achei, a gente vai fazer chave por chave e é muito importante você prestar atenção porque... cada chave dessa ela tem que ser seguida na sequência correta. Tem gente que já chega, mas eu quero negociar. Mas se você não tiver preparado, não tiver uma mudança de mentalidade, não tiver com orçamento, não fazer as chaves anteriormente, vai ser difícil você conseguir. Tá? As chaves é como se eu tivesse que passar por etapas, né? Que eu tivesse, eu viro uma chave, aí eu vou para a próxima etapa e viro uma chave. Então, são etapas para você sair das dívidas. Essa é a simbologia que a gente chama de 8 chaves para sair das dívidas. Vamos lá, Sheila? E a primeira pergunta aí que eu tenho para fazer para o professor Caê é sobre a mentalidade milionária. A mentalidade milionária, a gente vê que já é a primeira chave, né? Então, você já inicia essa abordagem com esse trabalho e essa explicação sobre a mentalidade. Por que a mentalidade é tão importante, professor, para que as pessoas saiam das dívidas? Olha, tudo começa pela nossa mente. Então, todo o resultado que a gente tem, né, por exemplo, o resultado financeiro, o resultado na sua saúde, o resultado nos seus relacionamentos, começa na mentalidade. Que a mentalidade ela vai dosar, né, os seus sentimentos, os seus comportamentos, né, e os seus pensamentos. Então, a maioria das pessoas que estão com dívida, elas estão mais na mentalidade devedora do que investidora, que é o destino que a gente quer levar, né? Por isso que é milionário, porque você vai fazer o dinheiro, né, trabalhar para você, você vai gerar riquezas. E por que devedora? Porque assim, a pessoa, tudo que ou é algum padrão que vem através de alguma crença ou algum modelo que ela teve na infância, que tudo que ela quer, ela fala assim, vamos lá, né? Vamos parcelar, vamos comprar no cartão, vamos fazer um empréstimo. Então, assim, ela vê isso como um caminho para ela conquistar algo dentro ou qualquer problema financeiro. É muito fácil vamos dizer, pela disponibilidade de crédito dela utilizar. Então, ela resolve os problemas de dinheiro dela fazendo mais empréstimo. Então, é uma mentalidade mais levando para a dívida. Tudo que ela ganha, ela gasta mais do que ganha. Isso tem a ver com a mentalidade, porque tem a ver com o comportamento que leva aos sentimentos, às emoções. Então, ela entendendo esses gatilhos, eu diria esses gatilhos mentais, e ela reconfigurando a mente dela para uma mentalidade mais de prosperidade e abundância, ela vai aprender, por exemplo, a dizer não. Muitas pessoas se endividam porque não sabem dizer não. Ela vai aprender a tomar a decisão correta, ela vai aprender a controlar os gastos, a organizar o orçamento. Entendeu? Por que muitas pessoas tentam, baixam uma planilha e não conseguem? Porque tem a mentalidade dela não está configurada a fazer isso. Ela vai criar autossabotagens. Então, a gente entra muito forte, porque 80% do resultado para você sair das dívidas está ligado na mudança da mentalidade. Não tem como... Essa é uma chave que não tem como você sair das dívidas sem essa mudança. Você precisa dessa mudança. É muito difícil você querer cortar algum outro caminho. Não tem como cortar. Então, esse para mim, é a principal chave para abrir as outras chaves.
Sem essa, fica muito difícil. Igual eu te falei, você fazer orçamento, fazer renda extra, seguir com a metodologia, né? Certo. E também porque a pessoa até pode sair, mas ela volta, se ela não muda a mentalidade, se ela não muda a causa raiz, ela acaba saindo por um momento. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão nos assistindo que já passaram por isso, né? Acharam que tinham resolvido o problema e depois caíram de novo aí nessa escravidão, ciclo, né, das dívidas, aí fica nesse ciclo vicioso, né? E a segunda chave... Deixa eu só me concentrar. Certo. E a segunda chave você fala que é sobre parar de fazer novas dívidas, né? Como que funciona isso? Se a pessoa já está tão endividada ali, ela entra nesse ciclo vicioso, como que funciona essa questão da segunda chave de não fazer novas dívidas? Por que é tão importante? Vamos lá. Quando ela tem aquela mudança na mentalidade, que isso é super importante, ela começa a não focar mais em fazer novas dívidas para não crescer o problema. Porque, assim, é muito fácil para ela fazer uma dívida porque tem disponibilidade de crédito. Por exemplo, ela está no cartão de crédito, então faz um empréstimo consignado para cobrir isso. Então, ela vai ter essa via, e essa é uma via essa é uma porta que tem que se fechar e ela tem que ir. Não ser uma escolha. Então, a partir daquele momento, ela tem que parar de cavar o buraco. Ela está no buraco, ela tem que parar de cavar o buraco. Cada dívida que ela faz é um buraco que ela cria. A bola de neve vai se expandindo. Então, muitas pessoas até assim, têm essa dificuldade. Aí a gente tem um acordo dentro da mentoria que é a quarentena. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, 40 dias... Não vamos escolher fazer empréstimo. Não faça nenhum empréstimo bancário, ir lá no banco fazer ou alguma nem renegociação. Vamos focar aqui em construir a solução? Vamos construir a solução. Mas eu preciso de dinheiro, isso, aquilo. Beleza. As próximas chaves a gente já consegue construir essa solução onde você vai ter esse dinheiro para pagar suas contas, etc. Mas não vamos para essa porta. Então, é como se eu estivesse agora numa sala e eu tivesse a porta de fazer novas dívidas, ou seja, vou piorar a minha situação, vou continuar cavando buraco, ou não vou fazer novas dívidas e vou seguir o método de dívida zero. Então, é como se eu tivesse que fazer um detox, essa quarentena meio que tirar a pessoa desse vício mesmo, entendeu? Falar para ela, não vamos por esse caminho. Se for por esse caminho, aí desanda, né? Então, vamos para esse caminho. Então, na verdade, colocar isso nessa quarentena dela não fazer novas dívidas, dela isolar a instituição financeira para negociar algumas outras dívidas, que depois a gente vai falar de priorização. E aí sim, ela ter o foco no método. Porque senão ela fica fazendo empréstimo e aí nunca vai acabar. Entendeu? Ela sempre vai estar dependendo de empréstimo. Certo. Faz todo sentido. Né? Se não parar de cavar o buraco, não vai sair do buraco. Né? Não tem como, né? E a terceira chave é realmente a otimização de orçamento, né? Se puder falar para a gente um pouquinho dessa questão de otimizar o orçamento. Porque quando o pessoal já torce o nariz, né? Fala, eu vou ter que cortar gasto, não tem mais onde cortar, eu já tirei tudo. Né? Então, como que funciona essa terceira chave de otimizar o orçamento? Legal. Uma vez que você parou, né, de fazer novas dívidas, a gente vai ter que fazer uma organização financeira. Orçamento é o gasto futuro. As pessoas elas se confundem, né? Não é o gasto que você gastou. E para fazer uma projeção, você precisa fazer 2 estados. O estado atual, ou seja, fazer um diagnóstico, fazer todo o levantamento de quanto você gasta. Então, a gente faz lá por categoria, né? Casa, alimentação, transporte, né, gasto com filhos, etc., lazer. Você faz um levantamento. Você não é que você vai cortar, você vai ajustar. Você vai projetar. Por exemplo, hoje, para mim viver, o meu gasto seria de R$12 mil. Só que eu ganho 10. Ou seja, você está com uma diferença negativa. Todo mês você vai ficar negativo 2 mil. A gente tem que fazer esse ajuste. Teoricamente, daí fazer uma otimização aí perto de uns 20%. Então, você vai em cada linha e vai ver o que você pode fazer para melhorar esse gasto. Por exemplo, eu tenho gasto supermercado. Vamos supor que você gaste R$2 mil para o supermercado. Beleza. Dá para gastar menos? Dá. Você pode ir até no YouTube, na internet, como economizar em supermercado. Aí você vai ter várias estratégias. Até no curso e no livro eu libero até essas estratégias. Que vou fazer uma lista, vou num horário certo. Você vai fazer algumas estratégias e colocar isso como meta. Então, a minha meta é gastar 1.700 ou 1.600.
Aí já deu os 20%. Você coloca isso como meta e você consegue chegar na meta. O ser humano ele é muito guiado por metas. E cada linha de gasto dessa você vai entendendo a oportunidade que você tem de otimizar. Por exemplo, plano de saúde, às vezes dá para negociar, dá para mudar alguma característica do plano ali que você consiga reduzir, entendeu? Então, você vai fazendo isso em cada linha e no final, por exemplo, no final você vai ter um equilíbrio. Então, ali você vai ter o seu ganho, vamos supor lá que eu citei 10 mil e agora você otimizou, você gasta 9 mil, você tem R$ 1.000 positivo. E nessa otimização entra a priorização das dívidas, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que acontece? Fazendo isso, você já consegue enxergar uma saída, que é o fechar no azul. Fechar no azul já é uma das vitórias mais importantes aqui do processo. Entendeu? Então, esse é o caminho. A gente tem até a nossa planilha, que chama planilha mágica lá. Não é que a planilha faz tudo sozinha, não. É que você consegue enxergar aonde estão as oportunidades de você fazer o seu orçamento fechar no azul. Legal, muito bem, muito bem. E a quarta chave é sobre a priorização de dívidas, né? Como que eu sei qual dívida que eu tenho que resolver primeiro? Eu tenho que resolver todas de uma vez, aí eu tento resolver, às vezes não consigo pagar, é o que a gente mais ouve, né? Tento resolver e não estou conseguindo, mas eu não sei qual pagar primeiro, né? E eu não vou dar conta de pagar tudo. E aí a pessoa, às vezes, acaba deixando de pagar aquela que ela não deveria. Né? E que vai trazer uma consequência ali muito séria ali para a vida dela, né? Vai piorar ainda mais. Então, como que é essa quarta chave, que é sobre a priorização do pagamento das dívidas? Legal. Uma coisa que eu falo assim, não adianta, você não vai conseguir pagar todas as dívidas de uma vez se você tem múltiplas dívidas. E você precisa escolher qual dívida você mantém pagando, qual dívida você não vai pagar. A gente divide as dívidas por setores. Tem o setor roxo, que são as dívidas bem mais críticas, dando um exemplo, agiota, parentes. Dívidas vermelhas, que são dívidas de financiamento, dívidas que têm coisas em garantias que você precisa continuar pagando para não perder, para não ter uma ação. Tá? Aí entra também aí dívida de condomínio, que muita gente ignora, às vezes deixa de pagar por juros baixos e prefere pagar uma de cartão. E o cartão já é uma dívida que tem uma criticidade baixa. Tá? E dívidas de consignado, que é as dívidas amarelas que descontam, e as outras dívidas, cartão, cheque especial, etc., de outras dívidas, empréstimos bancários, que é dívidas verdes, que podem ser negociadas, podem ser adiadas, vamos dizer assim, a negociação. Né? E dentro disso, quando você divide em setor, tem uma pergunta crucial. O que pior pode acontecer se eu não pagar essa dívida? E aí você traz na consciência, né? O que a gente faz? Monta uma tabela, faz essa pergunta e divide os setores. Se ela é verde, roxa, e a gente vai entender. E com isso, a gente vai começar nessa primeira análise, entender qual estratégia que a gente vai fazer para negociar, qual dívida vai ficar para depois. Por exemplo, lembra que eu falei do orçamento? Às vezes a dívida faz parte do seu orçamento. Às vezes a pessoa, vamos supor, ela tem uma dívida de cartão, uma fatura que ela não pagou, e ela renegociou isso em 24 vezes de R$500. Ela está pagando R$500 todo mês naquele cartão que já tem um juros altíssimo, entendeu? Eu estou falando de uma fatura que virou, não do gasto de cartão, né? Virou uma dívida ali. O que acontece? Isso está no orçamento dela, esses R$500. Então, na hora da priorização de dívidas, a gente revisita isso e libera mais orçamento para ela. É muito mais prático deixar essa dívida um pouquinho para depois e focar numa dívida, de repente, um condomínio, que se você não pagar pode ter consequências graves, aí até, né, de execução, etc., de imóvel, né, ou travar conta, é muito, assim, muito penoso. E às vezes você não está pagando, você está preferindo pagar a dívida de cartão do que pagar uma dívida de condomínio. Quer dizer, você fez uma escolha errada pela falta de conhecimento. E aí você consegue dar margem para resolver e liberar o orçamento. Legal. Entendeu? Então a priorização seria qual dívida que eu pago primeiro, qual ordem que eu pago primeiro, tá? E o que acontece? Aí na internet tem muita desinformação. E as pessoas... hoje mesmo eu vi um post, né, de uma pessoa que colocou assim: você deve pagar as dívidas de maior de juros. Se você for por isso, você se dá mal. A priorização, a gente ensina você a fazer a maneira correta de acordo com o que você tem de dívida. Isso varia de cada pessoa. Não é uma fórmula que você vai pegar na internet, gente. Isso aí é o pior erro. Exato, né? Exato.
Legal? Legal. E a quinta chave é investir mesmo com dívida. Aí é a hora que a cabecinha do pessoal buga, assim, né? Sai fumacinha. Como assim? Eu vou investir com dívida? Né? Eu tô cheio de dívida, não sobra nada para investir. E aí é que tá o segredo, né? Explica pra Aqui gente tem um segredo. dessa quinta chave de investir mesmo que ainda você tenha dívidas. Por que isso é a quinta chave, certo? Porque você já lembra que eu falei, é um processo que cada chave vai liberando, né? Vamos dizer assim, como se você tivesse uma sala, uma porta. Você chegou na quinta chave, aqui é suposto que você já arrumou seu orçamento, você já esteja fechando no azul, você já tem consciência das suas dívidas. Talvez você deixou de pagar até uma dívida e se você não fizer um bom uso desse dinheiro, você vai gastar. Por exemplo, o dinheiro na mão é venta mal. Se eu colocar aí R$1.000 agora disponível lá, rapidinho você gasta no Pix, você vai gastando, paga ali, paga aqui. Rapidinho, você nem sabe onde foi o dinheiro. Agora, se eu pegar R$1.000 e investir, ele vai estar guardado. R$1.000, às vezes, não vai resolver seu problema da dívida, em alguns casos, né? Não vai resolver. Mas, se você guardar 1.000 hoje, 1.000 amanhã, durante 10 meses, você vai ter 10.000. Ou 10.000 corrigido ainda, trabalhando para você. Aí te possibilita começar a quitar as primeiras dívidas, que te possibilita fazer uma reserva de emergência, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, é tirar o dinheiro ali da sua visão e colocar como se fosse uma caixinha, um investimento. Até eu recomendo você ter uma conta numa corretora, deixar ali fora da sua conta corrente e que aquilo vá estar fora do seu radar. Se você fez um orçamento que você consegue economizar R$1.000, já tira esse R$1.000 antes mesmo de começar o mês, já se paga primeiro, antes de pagar qualquer outra conta, e deixa ele lá quietinho. Caio, mas eu tenho dívida. Beleza, mas todo mês você vai acumulando isso até o momento que você vai começar a quitar as primeiras dívidas. E aí você vai quitar naquela... Lembra, volta para a prioridade, vou quitar as dívidas que estão no meu orçamento, vou liberar mais orçamento, vou investir mais. Então, por isso que é um investir para pagar as dívidas. Parece não ter sentido, mas isso, quando a gente vê os resultados dos nossos alunos, que eles começam a investir em menos de 8 semanas e começam a quitar as dívidas, eles falam, que milagre é esse? O milagre é o método. O que parecia impossível, acontece. Né? Senão, não estaria aqui mais 7 anos falando sobre isso, ou falando, né, dando esse tipo de resultado. Legal? Então, isso é muito importante, né? Porque já está há mais de 7 anos, o professor Caê, ele já atua nessa área, né, com mais de 8.000 alunos, né? Então, aí com uma excelente experiência, né, de inúmeros casos, das mais variadas situações, dos mais variados tipos de dívida, né? Das mais variadas pessoas e profissões, né? Então, é muito legal ver esse trabalho, essa evolução de quantas vidas e famílias transformadas, né, resgatadas também por esse processo, né? É uma mudança aí realmente de geração, né? Porque se a gente aprende com os nossos pais, como eu sempre falo, né? A gente acaba aí, você atuando hoje, a forma como você vive, a forma como você lida com o dinheiro, a sua relação com o dinheiro impacta diretamente, é você que vai formar essa consciência e essa relação para os seus filhos. Né? Então, isso vai levando muitas vezes de geração em geração. Né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né, de fazer esse trabalho. E aí a gente vai, então, para a sexta chave, que é a reserva de emergência. Né? Por que é tão importante ter uma reserva de emergência? Como que a pessoa pode fazer uma reserva de emergência? A sexta chave. Olha, essa também é uma chave importante no momento oportuno. Porque uma vez você já ajustou tudo e começou a investir, tem muita gente, vou pegar o dinheiro do investimento e vou pagar minhas dívidas. Mas essa não é ainda a prioridade. Por que você tem que fazer uma reserva de emergência? Porque a gente sabe que no dia a dia, coisas que a gente não planejou acontecem, são circunstâncias. Uma máquina de lavar às vezes quebra, um carro quebra, um computador. Aí o que acontece nesse momento? Ela não estava prevendo esse gasto no orçamento dela. Aí ela arrumou o orçamento, deixou bonitinho, aí vem um imprevisto. A reserva de emergência é justamente para cobrir esse imprevisto, para não, vamos dizer, desorganizar o orçamento e não fazer uma nova dívida. Ou seja, a reserva de emergência já é
a blindagem financeira que a pessoa precisa. Não é uma segurança, eu diria que existe uma diferença de segurança e reserva de emergência. Reserva de emergência é igual no carro, é só aquela reservinha para você chegar no próximo posto. É só para você chegar talvez no próximo mês ou 2 meses no máximo de reserva de emergência. A segurança seria mais tempo, seria 6 meses, mais tempo, caso perder um emprego, alguma coisa assim. Então a reserva é só para cobrir aqueles gastos emergenciais que você não previu no orçamento, entendeu? Então, assim, por que é importante? Porque vai evitar você fazer uma nova dívida da bola de neve, você reforça a chave 2, você vai continuar mantendo o compromisso do orçamento, que é a chave 3, né? E você vai investir, que é a chave 4. Uhum. Então, olha só que importante, essa chave, ela blinda você, ela é uma blindagem na real, assim, né? Uma pequena blindagem financeira que reforça. E uma coisa importante, na hora de pagar na hora de quitar uma dívida, não utilize 100% da reserva. Porque é a mesma coisa que você tem um carro, você viu que chegou na reserva, você vai gastar o combustível até o carro dar uma pane seca, parar na rua? Não. Você vai repor. Entendeu? Você tem que repor o mais rápido possível. Usei uma parte da reserva, mesmo para quitar uma dívida ou para uma emergência, já continua investindo para... Geralmente, né? Você vai investir para repor essa reserva e pagar a próxima dívida. Legal. E a 7ª chave, que é geração de renda extra, né? Como você gerar renda extra, como você fazer, né, renda extra, esse dinheiro aí a mais, né? Do salário, né, da aposentadoria, né, sei lá, da pensão, como que você pode, quais dicas, como que funciona essa questão da renda extra e a 7ª chave? Tá. A renda extra, ela é um acelerador para você quitar as dívidas, porque uma vez que você já equalizou, se você aumentar os seus ganhos, né, de 10% a 30%, você acelera o pagamento das dívidas assim no menor tempo. E tem muita gente que coloca essa chave como primeiro. Só que se ela, por exemplo, não arrumou o orçamento, é como se ela estivesse jogando água num balde furado. Não dá conta. E isso é um gatilho que muitas pessoas acabam caindo em armadilhas aí, até pirâmides, jogos. A pessoa vai lá no jogo do tigrinho lá, vai fazer os jogos online lá porque ela só pensa em ganhar. Ela acha que se ela ganhar muito dinheiro, ela vai conseguir resolver. Por que ela está aqui vamos dizer, na última sala, né? na penúltima sala, né? do processo? Porque você já arrumou o restante. Agora você pode fazer estratégias de renda extra. E o que a gente ensina lá, a gente tem... por exemplo, eu tenho 51 modelos de renda extra prontos, mas a gente ensina as pessoas a olharem para dentro e ver as suas habilidades, ver o que ela tem, né, de conhecimento, que tem várias maneiras de você conseguir renda extra. Tem com o seu conhecimento, com as suas habilidades. Por exemplo, tenho uma habilidade de cozinhar, vou fazer um brigadeiro, vou fazer um geladinho, vou fazer, entendeu? Habilidades que você tem. Ou mesmo, né, prestação de serviços que você possa fazer, pequenas prestações de serviços. E a renda extra você pode trazer no âmbito da família. Às vezes você, Caio, mas eu sou muito ocupado, não consigo trabalhar. Mas, às vezes você tem um filho lá meio adolescente, indo para a faculdade, você pode estimular ele a fazer para te ajudar, né? Você pode fazer, ou dentro de casa ali, né, o seu esposo ou sua esposa, ou quem mora com você, entendeu? Se tem condições. Tem gente que tem aposentado que tem um pouquinho mais de disponibilidade de tempo e tem conhecimento, pode fazer também, entendeu? Isso vai ajudar a acelerar. Entendeu? Então, geralmente, dessas estratégias, meus alunos conseguem de 10% a 30% do ganho, né? Por exemplo, voltando ao caso lá do 10 mil. Vamos supor que a pessoa consiga 20%, R$2.000 a mais. Ela arrumou o orçamento, tá gastando 9. Então, ela tem 1.000 e tem mais 2.000. Quer dizer, ela tem 3.000 por mês, incluindo a renda extra. Lembra que ela, em 10 meses ela acumularia 10.000? Agora ela consegue 30.000. Ela consegue pagar muita coisa. Legal, muito bem. E a última chave, a 8ª chave, a última chave é a negociação das dívidas. Né? Então, por que essa chave vem por último e qual que é a importância dela? Porque o pessoal geralmente já quer ir primeiro, né? Já quer essa chave primeiro. Eu diria o seguinte, é muito difícil você negociar sem estratégia e sem dinheiro. As melhores negociações de dívidas são quando você vai para a quitação de uma dívida. Ou amortização. Por quê? Porque assim, a pessoa às vezes ela está pagando uma parcela
e ela quer negociar, reduzir a parcela. Ela cai numa armadilha, porque lá o banco vai dar um outro contrato para ela, vai estender, ela vai pagar mais de juros. E ela não faz essa conta. E a negociação é justamente, você vai pegar aquela tabela de priorização que você fez e vai aplicar estratégias para ou zerar os juros ou reduzir os juros. Então, todas as estratégias levam para você reduzir os juros. Isso dá uma economia gigante. E uma vez que você já fez a lição de casa, tem a reserva, tem o dinheiro, você consegue fazer as melhores negociações. Vou dar um exemplo. Tem um aluno, né, que estava com uma dívida de 110 mil, né, e ele tinha 110 mil no CPF e tinha no CNPJ também, né, mais 100 e poucos mil. Na primeira negociação, ele conseguiu pagar 3 mil na dívida. Porque ele usou a estratégia certa, né, e ele tinha o dinheiro, né, e a outra ele pagou uns 20 mil, que era da PJ dele. Também fez a negociação certa. Ou dívidas de consignado. Por exemplo, às vezes você pega um consignado, o consignado de 50 mil, às vezes, se você for pagar até o final do prazo, por exemplo, 96 meses, que é 8 anos, você vai pagar 110 mil. Uhum. Isso com a taxa de juros bem baixa, ali mensal, mas você paga por causa do tempo. Agora, se eu antecipar esse consignado, entendeu? Lembra que eu falei? Às vezes ali, em 12 meses, com eu economizando, tendo 3 mil reais por mês, eu já chego nesse valor e eu antecipo. Além dessa parcela sair do meu orçamento, eu consigo investir mais, entendeu? Aí vira o ciclo positivo de geração de riqueza. Por isso que é para a independência financeira. Esse método serve para a independência financeira. Porque além de eu quitar a dívida sem juros, amortizar ela, a gente tem algumas estratégias que eu chamo de quitação express. Você pode quitar ou amortizar, você vai reduzir o tempo da dívida. Entendi. Então, tem muita gente que pega um consignado de 8, 10 anos, 12 anos, paga em 2 ou 3 anos. Então, ela ganha em tempo, ela ganha em dinheiro e ela se livra mais rápido das dívidas. Então, porque ela usou a negociação certa, né? Exato. Então, ela se liberta muito antes, né? Algo que poderia levar anos ali e ela se afundar cada vez mais, ela se liberta antes. E, além de tudo, tem o conhecimento para que não caia novamente nessa situação. Certo? E tem a última chave que eu não coloquei aí, que é o seguinte. Imagine que depois você fez tudo isso. Qual é a próxima chave? Qual é o próximo passo? Você chegou no estágio investidor, você saiu de endividado a investidor, mas o próximo passo é a sua independência financeira. Porque faça um exercício você aí que está aí ouvindo a gente. Pega tudo que você paga em dívida hoje, ou o que você tem em valor total de dívida. Pensa que isso pode ser investimento. Se você fez a dívida, você pode fazer esse investimento. Coloca isso como uma meta. A gente já tem vários casos aqui, né? Se você for no meu YouTube, você vai ver, né? Tem o caso do Rafael, que ele tinha em dívida, ele transformou em investimento. Então assim, olha só, né? Você transmuta essa chave, essa última, vamos dizer, qual é a sua recompensa de ter passado por esse processo, ter feito esse investimento, ter feito essa dedicação, tá? Fazer isso. E tem gente que deve estar pensando, mas isso aqui deve demorar muito tempo para acontecer, para mim acessar essas chaves, né? Quanto tempo demora? 8 semanas é o tempo que a gente leva num processo nosso, né, de mentoria para ensinar você a fazer cada chave. Eu coloquei 8 semanas, daria para fazer até menos, porque é uma chave por semana. A gente tem as aulas, as metodologias, tudo certinho, né, que a gente ensina isso na nossa mentoria aí. Então, legal, gente. Então, essas são as 8 chaves que vão te levar aí desse processo de endividamento para a sua liberdade financeira, né? Um conteúdo riquíssimo, aí transformador. E a gente vai terminando por aqui mais esse episódio. Continue com a gente no DZCast, porque nós estamos juntos. Compartilha também, né? É isso aí. É importante você compartilhar esse episódio, porque às vezes tem gente na sua casa que é cético nessa questão de sair das dívidas. Então manda para ela, manda para um amigo, manda para alguém que você tem até mais intimidade aí. É importante você mandar, né? Não só curtir nosso canal, compartilhar, mas compartilha, porque talvez isso vai te ajudar, né? Estruturar essas 8 chaves aí. Tem alguém que está precisando dessas chaves, tem alguém que está precisando de ajuda e você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Nós estamos juntos? Juntos Até na a missão. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.